Olá, muito boa noite a todos e todas. Estamos iniciando aqui hoje mais uma transmissão ao vivo da nossa websérie Itapanhaú, chegando ao sétimo encontro dessa iniciativa que o movimento tomou com o objetivo de divulgar alguns temas relacionados diretamente com a obra de transposição que a Sabesp tem interesse em executar aqui na nossa região e que a gente já vem falando e mostrando desde 2017, inúmeros problemas que pode acarretar essa obra aqui para a nossa região, inúmeros problemas, inclusive envolvendo os estudos apresentados por essa empresa. Então, mais uma vez, dar as boas-vindas aqui a todos e todas que vêm acompanhando esse trabalho, agradecer imensamente o apoio de vocês, é fundamental a colaboração e a participação de vocês, e gostaria de abrir a live de hoje falando um pouquinho sobre um dos últimos passos que aconteceu agora envolvendo o processo de transposição do Itapanhaú. Foi emitido um despacho do Ministério Público pedindo um novo posicionamento da Fundação Florestal em relação a essa obra, inclusive pedindo um posicionamento dos conselheiros do Parque Estadual da Restinga de Bertioga, essa unidade de conservação que tem aqui no nosso município e que vai ser uma das maiores afetadas com essa obra, tá? Então, o movimento está acompanhando toda essa movimentação, e o que a gente quer saber agora é o posicionamento dos conselheiros, né? A gente quer saber quem é a favor, quem é contra essa obra. Então, a gente deixa aqui registrado publicamente que nós estamos muito ansiosos para saber o posicionamento dos conselheiros e o que eles acham da necessidade dessa obra acontecer, mesmo com tudo isso que a gente tem falado, né? A gente trouxe aqui diversos especialistas, diversos cientistas e pesquisadores que vem mostrando as problemáticas envolvendo essa obra. Então, a gente já deu diversas contribuições em relação a isso e estamos à disposição para conversar com os conselheiros e alimentá-los com esse vasto material que a gente tem e que, claro, todos eles sabem também, né, dos problemas e dos impactos que essa obra vai trazer aqui para nossa região, tá? Então está registrado. A gente vai começar então a nossa conversa de hoje. A gente tem um convidado muito especial aqui hoje. Então já gostaria de deixar os agradecimentos em nome do movimento e pedir para que quem estiver aí acompanhando possa mandar suas perguntas, participar, aproveite, né, o conhecimento do nosso convidado, que é um grande especialista na área. Então, eu gostaria de apresentar o Edson Aparecido da Silva. Ele é secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, e assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários, FNU. Possui graduação em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrado em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Possui especialização em Meio Ambiente e Sociedade pela FESP-SP, membro do Conselho Estratégico Universidade e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e é conselheiro do Conselho de Orientação de Saneamento da Arcesp. Integrou a coordenação nacional do Fórum Alternativo Mundial da Água, FAMA, em 2018. Então, dou as boas-vindas aqui ao Edson. Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite, participar aqui da nossa websérie, e deixo registrado também que tive o grande prazer de conhecê-lo justamente nesse grande evento que aconteceu em 2018, que foi o Fórum Alternativo Mundial da Água. Foi um evento muito importante que reuniu a presença de diversos movimentos coletivos, ambientalistas, para discutir a temática da água,
já que nós não tivemos o nosso lugar de fala contemplado no Fórum Alternativo da Água. Então, muito obrigado, Edson, pelo convite. E agora, deixo a fala com você, então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema do novo marco legal de saneamento básico do nosso país, a privatização da Sabesp e a relação que esses temas têm com a transposição do Rio Itapanhaú, que é a nossa luta aqui desde 2017 contra essa obra que pode trazer tantos danos aqui para a nossa região. Acho que a gente teve um probleminha aqui, o Edson, acho que ele caiu. Vamos ver se assim que ele voltar eu já jogo ele aqui na tela de novo. Mas gostaria de deixar registrado mais uma vez a importância da participação de vocês aqui com o nosso convidado, que é um grande especialista nesse tema. Então aproveitem, deixem as suas dúvidas, as suas perguntas, porque a conversa de hoje tem tudo para ser uma conversa muito esclarecedora nesse tema que é super importante para todos nós. A palavra é tua, Edson. Obrigado, viu, mais uma vez. Bom, eu que quero agradecer muito o convite. Quero dizer, Rafael, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês, né? Muitos jovens, muita gente nessa luta contra a transposição do Rio Itapanhaú, que é uma joia rara aqui no nosso litoral e que corre sérios riscos em função das iniciativas da Sabesp, né? Então, eu acho que essa luta é uma luta importante. É preciso que a gente também considere um momento muito difícil na conjuntura nacional, em geral, e em particular na área ambiental, aonde nós temos um ministro que está a serviço. Tivemos mais um probleminha, acho que é a conexão do Edson. Eu estou bem, eu tô te ouvindo. Voltou? É que travou um pouco aqui para mim. Não, mas eu estava te ouvindo bem aqui. Bom, Tá então certo. Então, eu estava dizendo dessa conjuntura difícil que a gente vive, né? Então, mais um motivo para essa luta persistir, resistir, né? E mostrar que nós não fraquejamos. Essa que é o grande recado que a gente deixa. Bom, a gente está com uma pauta aqui meio extensa e eu vou tentar abreviar para a gente poder dialogar com quem nos ouve, com quem nos assiste e a quem eu saldo também. Bom, eu vou começar falando das mudanças no marco legal de saneamento para a gente chegar na Sabesp e na transposição. Bom, para quem não sabe, né, o Brasil ele viveu um período muito grande que vai de meados da década de 80, mais precisamente 1986, né, até 2007, sem uma legislação nacional para o saneamento. 1986 marca o fim do Plano Nacional de Saneamento, que era o Planasa, né, que era o que articulava a política de saneamento no Brasil, e com o fim do Banco Nacional de Habitação, que financiava as políticas de saneamento no Brasil, e do Planasa, o país ele viveu o que nós costumamos chamar de vazio institucional, né? E o setor de saneamento, historicamente, ele foi, né, uma política pública
negligenciada pelos sucessivos governos, né? E passou a ocupar novamente um papel de destaque a partir de 2003, né, com várias ações do governo recém-eleito, entre elas a criação do Ministério das Cidades, a criação do Conselho das Cidades, que possibilitou um processo de controle e participação por parte da sociedade nas políticas públicas urbanas, né? Entre elas o saneamento, a retomada dos investimentos, já a partir de 2003, há um descontingenciamento dos recursos para saneamento no Brasil, e em 2007, com a aprovação da Lei 11.445 de 2007, que é a lei que definiu as diretrizes, né, nacionais para o saneamento e que colocou um fim a esse vazio institucional que eu acabei de relatar para vocês aqui. E desde 2016, né, logo após o golpe, o governo federal começou a articular um processo de mudança na Lei Nacional de Saneamento, com a intenção principal de abrir, né, a área de saneamento para atuação do setor privado, mas abrir de forma escancarada, porque não precisava alterar a lei, como foi alterada, para que o setor privado participasse do saneamento no Brasil, porque ele já fazia isso. Tanto é que as empresas privadas operam em mais de 300 municípios brasileiros. Então, a possibilidade de participação do setor privado já estava dada. Mas, né, a lógica neoliberal retomada pelo governo Michel Temer e continuada pelo governo Bolsonaro tem como perspectiva privatizar tudo. Tudo que ainda for público tem que ser privatizado. E as empresas de saneamento e os serviços de saneamento entraram nessa lógica, né? A mudança da lei nacional de saneamento, na nossa opinião, ela vai prestar um grande desserviço para a política de saneamento no Brasil. E explico por quê, né? É preciso que a gente reconheça que ainda há um grande desafio para a universalização do acesso aos serviços de saneamento, né? Mas você me ouve? Acho que deu uma caída novamente. Bom, mas assim, a população que não tem acesso aos serviços é exatamente a população que mora nas periferias das grandes cidades, mora nas favelas, moram nos morros, moram nas palafitas, como é o caso da Baixada Santista, moram na área rural, né? Então, é essa população que não tem saneamento no Brasil, principalmente, né? Então, e com a abertura do saneamento para as empresas privadas, evidentemente que essas populações, na nossa opinião, vão ficar mais distante ainda do acesso a esses serviços, por uma questão óbvia, né? Essas áreas são as áreas que não são áreas rentáveis, são áreas onde mora a população num processo de vulnerabilização, né? São áreas onde a necessidade de investimentos são grandes, né? Atuar. O setor privado vai querer atuar nas áreas que são urbanisticamente consolidadas, onde o índice de atendimento já é alto, onde a necessidade de investimento, portanto, é menor, né? E o que eu estou falando aqui, basta vocês pesquisarem na Folha de São Paulo, 2 dias depois da aprovação do projeto de lei, né, para vocês verem que o setor
privado disse exatamente isso que eu estou dizendo. Disse o seguinte: o que vai interessar para nós é atuar nos municípios mais populosos, nas regiões metropolitanas, e não nos interessa os pequenos municípios onde tem água, mas tem que investir em esgoto, e isso é muito caro, e isso não dá rentabilidade. Uma outra coisa é que essa lei aprovada, né, que virou lei 14.026 de 2020, essa lei, ela desestrutura o setor de saneamento num dos requisitos que é fundamental para a prática do saneamento no Brasil, que é o subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? O subsídio cruzado é a forma que as empresas têm de garantir saneamento naqueles municípios deficitários, né, usando excedente de municípios superavitários. Ora, como eu já disse aqui, o que vai interessar para as empresas privadas são os municípios superavitários, aquele aonde a receita da tarifa ela gera um excedente que eu consigo garantir a prestação de serviço e ainda sobra recursos. Com esses recursos eu garanto saneamento naqueles municípios mais carentes, menores, etc, etc. Então, esses municípios, que é exatamente onde está o déficit de saneamento hoje, vão ficar desassistidos, ou, para garantir os serviços, vai ser necessário você elevar a tarifa de forma a garantir a sustentabilidade. E, por fim, né, eu acho que é importante que as pessoas saibam que quem controla as empresas privadas de saneamento no Brasil, né, 80% do serviço é controlado por 5 empresas, né? E as duas maiores, que é a BRK Ambiental e a AEGEA, são empresas, no caso da BRK, que tem como controladores um fundo canadense de investimento, que é o fundo Brookfield. E você tem a AEGEA controlada por um fundo de Singapura. Por que eu estou destacando isso? Porque nós estamos assistindo uma financiarização vamos assistir, já estamos assistindo, aonde elas atuam, uma financiarização da política de saneamento no Brasil, né? E isso significa que quem investe seus recursos nesses fundos, evidentemente, não vai estar preocupado em se a população pobre está sendo atendida ou não. Ele quer ter retorno dos investimentos nesses fundos. Então, a gente vai ter duas coisas a partir da aprovação dessa lei. Primeiro, aumento de tarifa, e segundo, o aumento da exclusão. Então, num breve resumo, é isso que a Lei Nacional de Saneamento aprovada pretende. Depois, durante o debate, eu posso aprofundar mais. Eu tô querendo economizar o tempo aqui. A outra coisa. Tá certo. E é importante a gente dizer o seguinte, né? Que essa lógica privatista não é uma lógica que unicamente do governo federal. Nós conseguimos trazer essa lógica privatista para o estado de São Paulo, né? O governo federal vetou, o presidente Bolsonaro vetou um artigo dessa lei, né, que era o artigo 16, que dava uma sobrevida, né, para as companhias públicas de saneamento continuarem operando por 30 anos os serviços onde elas operam. O presidente tirou esse artigo da lei dizendo o seguinte: vencer os contratos agora é licitação, é privatização. Ora, dos 27 governadores, se eu não me engano, 15 assinaram uma carta se manifestando contra o veto desse artigo. Um dos governadores que não assinou, ou seja, que é adepto desse processo de privatização, foi o governador de São Paulo, o João Dória. Isso dá uma indicação clara do que nos aguarda com relação a esse processo de privatização da Sabesp. Então, já estou entrando aqui no outro ponto da nossa conversa, que é a privatização da Sabesp.
é importante dizer que o Henrique Meirelles, né, que é o secretário da Fazenda do governador do estado de São Paulo, já manifestou várias vezes que estava esperando a aprovação dessa lei para poder retomar a discussão da privatização da Sabesp. E quando eu estou falando da Sabesp, é importante que quem nos assiste saiba, nós estamos falando, Rafael, de uma empresa que teve um lucro em 2019 de 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais. Né? Estou falando de uma empresa que teve 18 bilhões de reais de receita líquida. Ou seja, então é uma enorme potência que o setor privado, evidentemente, está muito interessado. Apesar dela já negociar 49,7% das suas ações na Bolsa de Valores, né? Portanto, já olha para a questão do saneamento com um olhar que busca atender os interesses dos acionistas privados, mas mesmo assim você ainda tem uma parte importante que tem o controle público, o que para nós é muito importante. Eu quero dizer que essa pandemia da Covid-19 mostrou para a gente o quão importante é o fortalecimento do Estado no enfrentamento dessas questões. No caso nosso, do saneamento, a maioria, se não a totalidade das empresas públicas de saneamento no Brasil, elas fizeram duas coisas. Suspenderam a cobrança de tarifa para as pessoas que estão enquadradas na tarifa social e proibiram o corte por inadimplência. Isso só foi possível porque as empresas ainda são públicas. Né? Em Santa Catarina, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui, o governador baixou um decreto proibindo o corte por inadimplência, o corte de água. As empresas privadas entraram com uma ação na justiça, né, para derrubar o decreto do governador, porque para eles não faz sentido, mesmo na pandemia, não cortar a água das pessoas. Então, é disso que nós estamos... Absurdo, né? É disso que nós estamos falando. Bom, e entrando agora aqui na questão da transposição do rio Itapanhaém, eu já vou pegar os 3 blocos, depois a gente abre o debate. Tem uma questão que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sabem, né? Mas deixa eu pegar um dado aqui. Para vocês terem uma ideia, eu estou com uma apresentação da Sabesp aqui, que eu acho que eu até já mandei para o Rafael, que diz o seguinte, só para vocês terem uma ideia dessa conversa da necessidade da transposição do rio Itapanhaém. Em 2013, a Sabesp tinha outorgado, né, de água nos mananciais 70 metros cúbicos por segundo. Em 2020, essa outorga pulou para 80,3 metros cúbicos por segundo. Né? Ou seja, então a Sabesp pode aproveitar dos mananciais aqui da nossa região, né, 80 metros cúbicos de água por segundo. O que é importante também que todo mundo saiba e reforce isso. Em 2013, a transferência entre os mananciais da região metropolitana, que é o que eles querem fazer com o rio Itapanhaém, era de 13 metros cúbicos por segundo. Em 2020, pulou para 26,82 metros cúbicos por segundo, mais do que dobrou, né? Por causa das obras emergenciais feitas durante a crise de 2014 e 2015. Estou pegando 2013 porque 2013 foi exatamente
é o ano em que ainda o sistema antes da crise de 2014. Né? Tem um outro dado que eu acho que vocês já usam, claro, mas deve ser reforçado, né? Que a capacidade de tratamento de água da Sabesp em 2013 era de 73 metros cúbicos, em 2020 já é de 82 metros cúbicos. Né? A transferência de água tratada entre os sistemas era, em 2013, de 3 metros cúbicos, em 2020 passou para 12 metros cúbicos. Né? E tem um dado que é muito interessante, que tem a ver com a questão ambiental. Né? A produção mensal em 2013 era de 69 metros cúbicos, em 2020 baixou para 62,8. Ou seja, o consumo médio residencial baixou de 13 para 11 metros cúbicos, o que quer dizer que naquele período da crise de abastecimento de água, né, você teve uma reeducação das pessoas e que fez com que ela passasse a consumir menos água. Eu estou dando esses números porque a gente não pode confundir a situação dos mananciais hoje da Sabesp, né, em função das chuvas, com a necessidade de mais uma obra de reversão. Se a Sabesp ela investisse, né, pesado para reduzir as perdas de água que ela tem, que são da ordem de 30% da água que ela produz, com certeza, né, não precisaria dos 2 metros cúbicos ou 2 metros cúbicos e meio do rio Itapanhaú, né, que vai lá para a represa de Biritiba. Bom, eu não sei se vocês devem ter essa informação, mas em agosto de 2017, né, portanto, há exatos 3 anos atrás, a Sabesp ela formalizou junto à Caixa, né, uma operação de crédito no âmbito do Programa Saneamento para Todos, no valor de 147,9 milhões de reais. Né? E esse financiamento ele tinha exatamente por objetivo a execução desse empreendimento. Bom, e é claro, né, as condições contratuais são de juros baixos, era de 6% ao ano, né? Enfim, ou seja, está usando, ainda, além de tudo, né, ainda vai usar dinheiro público da Caixa Econômica, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para essa obra. Então, eu acho que são, evidentemente, que uma obra como essa, ela, no eventual processo de privatização da Sabesp, que eu tenho certeza não vai ser tranquilo, porque vai ter muita resistência dos movimentos sociais e populares e sindical, mas, evidentemente, você incluir na produção de água da Sabesp mais 2 metros cúbicos de água por segundo vai significar mais, torna a empresa, além do que ela já é, mais atrativa ainda para os grandes grupos. Tal. Então, inicialmente é isso, eu fico à disposição para a gente continuar o debate. Muito obrigado. Claro, muito obrigado. Nós que agradecemos, Edson, pela excelente participação, grande conhecedor aí do tema. E gostaria de fazer pequenos recortes antes da gente passar para as perguntas colocadas aqui no nosso chat. Né? Você trouxe uma questão muito importante sobre essa temática da privatização, dos investidores, né? E é uma análise que o movimento faz também desde o início, que a gente vem acompanhando toda essa movimentação que a Sabesp vem fazendo na Bolsa de Valores, né? A ida do Alckmin até a Bolsa de Nova York, a divulgação de todo esse trabalho, né? Que é algo que está amplamente divulgado nas redes,
não é algo que eu, Rafael, ou o Edson está falando, é algo que está divulgado amplamente para que todos saibam, né? Então é muito complicado quando a gente vê que uma empresa que tem metade dos seus investimentos, do investimento privado, a gente começa a fazer essa associação naturalmente, né? Então, essas obras que estão sendo feitas, elas estão super valorizando, né, essas ações. E se nós fôssemos investidores, a gente não ficaria nem um pouco feliz, satisfeito em saber que uma obra que pode trazer muito retorno para o meu investimento pode ser barrada por conta de um grupo, de um movimento ou de algumas pessoas ali que estão sendo contra, que foi algo que a gente já ouviu muito, né? É um grupo de ambientalistas que são contra a obra, mas é muito pelo contrário, né? Nós somos um grupo que representa a vontade e a opinião de toda uma sociedade, né? De toda a população de Bertioga, de uma rede inteira de apoiadores que vem nos acompanhando e assistindo todas as colaborações e contribuições que a gente vem fazendo, mostrando o porquê que essa obra não é necessária, né? Você muito bem colocou aqui essa relação da perda, né, de água tratada que a Sabesp tem diariamente. Esse é um dado também que tem no próprio site da Sabesp, né? Então a gente não tira isso da nossa cabeça, a gente vai atrás dos dados. E é muito importante que você coloque isso aqui também, né? Porque os membros do movimento vêm colocando isso há muito tempo. Quando vem um especialista de fora e também coloca isso, reforça isso, isso mostra, né, que o que a gente vem falando não é algo, né, por fanatismo ou algo do gênero, né? Simplesmente a gente tem dados, né, que mostram isso. Então é muito importante aqui a tua presença, a tua contribuição aqui nesse sentido. Então, gostaria de passar aqui agora, né, para dar conta aqui da participação do pessoal. O pessoal deu bastante boa noite aqui. A Cíntia Lucena, ela fala que o Fama foi histórico. Realmente foi um evento muito significante, foi muito incrível. Eu mesmo conheci muitas pessoas lá, muitos movimentos relacionados com a questão da água, que a gente tem contato até hoje, a gente troca bastante experiências. Então foi um evento muito incrível que eu dou os parabéns aí para os idealizadores desse grande evento. A gente teve mais pessoas aqui interagindo no bate-papo, dando boa noite. A Lígia, ela deixou uma contribuição aqui, uma pergunta. Ela faz a seguinte pergunta, Edson. Ela fala assim: a ANA vai regular os serviços das empresas privadas? Tem que ligar o microfone. Tá desligado. Agora, ainda não. Tá desligado ainda. Ligado. Agora voltou, agora voltou. Ah, tá. Acho que está com mau contato o meu fone de ouvido aqui. É, Então, a ANA, ela não vai regular o serviço de saneamento no Brasil, né? O que a ANA vai passar a fazer é definir as normas de regulação para o saneamento no Brasil, tanto para o setor público como para o setor privado, né? Então, a ANA ela não se torna uma agência de regulação, né? Mas a grande questão é que todas as agências de regulação do Brasil inteiro elas vão ter que seguir essas normas. E quando os municípios eles passarem a regulação para as agências reguladoras, se essas agências ficam impedidos de acessar recursos públicos para investimento em saneamento básico. Então, esse vai ser o papel da ANA a partir dessa lei. Não sei se eu respondi. Perfeito. Tá certo.
Passando para a próxima pergunta aqui, então, Edson, o Fernando Rodrigues, ele deixa a seguinte pergunta. Ele fala: Boa noite, Edson e Rafael. Vocês têm as perdas da Sabesp em metros cúbicos por segundo? Acho que isso é meio. Ó, não, eu fiz uma conta aqui. Eu disse para vocês que a Sabesp ela tem ela tem uma uma produção média mensal de água de 62,8 metros cúbicos por segundo. Se ela perde 30%, ela perde 18 metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, se Nossa, diminuísse. Então, é isso, né? Perde muita água. Se ela. acho que está travando aqui um pouco, mas acho que você respondeu a pergunta do Fernando. É, Nós temos uma contribuição aqui também do pessoal do próprio movimento aqui, né? Que deixou através da página. Deixam a seguinte pergunta. Boa noite, Edson. Você mencionou fundos internacionais por trás do processo de privatização. Como tantos investidores têm alardeado, esses fundos não têm nenhuma preocupação com os passivos ambientais que a Sabesp produz a partir de seus projetos? Sem dúvida nenhuma, né? Esses fundos de investimento internacionais e essas empresas controladas por grupos internacionais, né, eles vêm fazer nos países de desenvolvimento tudo que eles não fazem nos seus países de origem. Né? Então, nos países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, eles vêm fazer nos países em desenvolvimento. Né? Tentam trazer as tecnologias obsoletas de incineração, não estão preocupados com a questão da preservação e recuperação ambiental. Aliás, muito pelo contrário, né? Eles querem exatamente adquirir áreas nessas regiões, principalmente no Brasil, que concentra a maior reserva de água doce do planeta, para poder garantir os seus negócios. Então, se o Estado, se o poder público, né, não intervir para garantir a sustentabilidade, a preservação ambiental, não vai ser o setor privado que vai fazer. O que a gente costuma assistir, né, são algumas perfumarias promovidas pela Nestlé, pela Coca-Cola, pela Vale do Rio Doce, né? Que depois daquele crime ambiental gasta mais dinheiro em propaganda dizendo que está recuperando o Rio Doce do que gasta de dinheiro para indenizar as pessoas que foram afetadas por aquele crime. Então é assim que age o setor privado, né? Queria só aproveitar essa pergunta para dizer uma outra coisa. Nessa questão do saneamento, por exemplo, né? A gente vive o que eu chamo de ditadura das grandes empreiteiras. Então, essa lógica de obras das grandes empreiteiras, elas não servem para você fazer saneamento nos becos das favelas, das vilas, dos morros e etc. Nós temos que trabalhar com tecnologias sociais e alternativas, né? Inclusive com o envolvimento da sociedade. Eu estou falando isso, por que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Porque, de novo, o papel do Estado aí é estratégico. Não tem saneamento se eu não integrar as políticas públicas ambientais, de habitação e de saúde. Agora, vocês acham que a empresa privada ela vai ter o papel de articular as políticas públicas? Não vai, não é função dela, inclusive. Né? Mais um motivo
para a gente defender a presença forte do Estado na execução dessas políticas. E quando eu falo da questão ambiental, a gente está falando disso, né? Se eu não coleto e não trato esgoto, o esgoto vai parar onde? Nos córregos e nos rios. E o que a maioria das pessoas querem é que você canalize os rios, né? Então, em vez de você lutar para que não caia esgoto nos rios, as pessoas querem cobrir o rio, né? Então, eu acho que é uma tarefa nossa, inclusive, fazer uma luta inversa. Vamos destampar os nossos rios, vamos desnudar os nossos corpos d'água e vamos lutar para que eles sejam limpos. Então, tem a ver com essa questão da ambiental. E esses grupos não vão estar preocupados em resolver isso. Sem dúvida, é um problema imenso, gigante. A gente que não é especialista na área, né? Assim como você, Edson, a gente não faz muita ideia, né, do que está acontecendo. Então, é muito importante aqui a tua presença nessa noite aqui no nosso evento, para que seja dada essa oportunidade, né, para toda a nossa rede de apoiadores, as pessoas que vêm acompanhando os nossos trabalhos, que elas entendam, né, sobre essa questão que você colocou aqui brevemente, mas que já deu para dar uma boa noção para o pessoal sobre essa questão do novo marco legal do saneamento no nosso país. A questão da privatização da Sabesp, que é algo que a gente já vem assistindo de uns anos para cá, e que eu acredito que isso toma uma força, né, diferente agora com essa questão do marco, né? Então eu acredito que isso tem uma ligação muito forte. E a questão do Itapanhaú, né, que é esse terceiro tópico dessa nossa conversa dessa noite, que muito tem a ver, né? Então, você muito bem colocou aqui como essas obras acabam colocando a empresa numa outra posição, né? Então, a gente vê que essa luta legítima, nossa, claro, ela também necessita de mais apoio, mais força. E é isso que a gente sempre vem colocando aqui em diversos outros canais, né? Até na rua mesmo, quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala, o apoio de vocês é fundamental, porque o lobby dessas empresas é muito grande, né? O poder que essas empresas têm é muito grande. Então, cada vez mais o apoio das pessoas é fundamental para que a gente consiga, né, ganhar essa força e essa unidade em defesa aqui dessas nossas riquezas que estão sendo ameaçadas com a intenção dessa obra. A gente teve uma contribuição aqui do Fabrício, ele deixou aqui a seguinte colocação: excelente leitura acerca da financiarização da indústria de saneamento e prejuízos coletivos. Eu acredito que é justamente isso que você estava falando agora nessa última fala, né? Exatamente. Deixa eu só aproveitar, Rafael, para dizer Claro, à vontade. uma coisa assim. Eu acho, gente, que é assim. As pessoas, né, que não estão no movimento, que ouvem falar tal, né, as pessoas que estão vivendo numa situação de vulnerabilidade, que com a pandemia piorou, né? A gente sabe que essa coisa de vocês cansaram de ouvir isso já, mas assim, lavar as mãos e manter a higiene parece uma coisa que é tão simples, mas não é tão simples para uma grande parcela da população, né? E temos que incluir entre essas pessoas a população em situação de rua, né? Que é mais marginalizada, mais esquecida ainda, né? E que ela também tem que ter o acesso à água e à higiene garantidos, né? Então, essas pessoas todas precisam entender que ter acesso à água 24 horas por dia, 365 dias por ano, e ter coleta e tratamento de esgoto é ter
coleta e destinação adequada do lixo, ter política adequada de drenagem urbana, porque esses 4 componentes integram o saneamento básico, para quem não sabe, né? Isso é um direito das pessoas. Então, elas têm que se conscientizar que é um direito e que elas devem exigir esses direitos, né? E que não é um favor, não é uma dádiva de nenhum governante, nem do prefeito, nem do governador, nem do presidente, é uma obrigação. E no caso dos municípios, esse ano tem eleição. É importante a gente se lembrar disso, né? No caso do saneamento básico, é importante que as pessoas saibam que quem manda no saneamento no município não é a Sabesp, é a prefeitura, é o município e os seus munícipes. Então, é fundamental que o prefeito, que a prefeita, né, assumam a titularidade dos serviços, assumam o protagonismo das ações de saneamento e não deixem a operadora do serviço, no caso aqui a Sabesp, façam o que ela bem. A Sabesp ela é uma contratada do município, ela está a serviço do município. Quem paga a Sabesp são os munícipes, no caso aí de Bertioga, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. E todo mundo tem que ter direito ao acesso à água, inclusive aquelas pessoas que não têm condições de pagar, independente da situação aonde elas vivem, onde elas moram, se mora na favela, se mora no morro, se mora, no caso de Santos, aqui nas palafitas. Então, isso é fundamental. Então, nós temos que ampliar esse rol de gente organizada exigindo os seus direitos. Eu sou do Ondas e a gente, no site do Ondas, que eu convido todo mundo aqui a conhecer, a gente fez um informativo popular logo no começo da pandemia, onde lá a gente fez 10 pontos, não, desculpa, a gente fez vários pontos em que a gente orienta os movimentos sociais e populares a exigir o direito ao acesso à água. Então, eu acho que é muito, muito importante envolver o povo nisso. O povo tem que saber que ele tem direito e tem que lutar por isso. E água é direito e não é mercadoria, como nós falamos durante o Fama, né? Claro, claro. Esse foi o mantra, né, que a gente traz até hoje e vamos continuar porque, de fato, é uma frase que representa a nossa luta, né? A água, ela não deve ser vista como uma commodity, como uma mercadoria, né? É um direito essencial à vida, né? Todos os seres vivos dependem de água para poder sobreviver. E o que a gente vê hoje são muitas pessoas que não têm acesso a esse bem, né, tão básico para a vida. E o que é importante deixar registrado aqui também, Edson, você comentou sobre essa questão da operadora nos municípios, né? A gente acompanhou aqui na Câmara dos Vereadores a votação em relação ao contrato com a Sabesp. Infelizmente, um contrato que foi enfiado goela abaixo da população aqui no nosso município, um contrato de 30 anos com a nossa ilustríssima Sabesp, e que é legal deixar registrado aqui que nós estivemos lá nessa sessão, nos posicionando, né, contra esse contrato, porque ele não foi feito da maneira correta, né, feito de qualquer maneira, do jeito que a gente já conhece que eles fazem, né, sem a contribuição e a participação da população. E esse movimento, né, em defesa do Rio Itapanhaú também esteve lá, né, se posicionando e ainda está acompanhando algumas coisas, né, dentro da medida do possível, a gente poder contribuir com o acompanhamento desse contrato, né, porque é isso também, né, o contrato ele é concebido e depois ninguém acompanha para saber se está sendo realmente sendo feito tudo aquilo que está ali. Então é legal deixar registrado aqui, né, muitos já sabem, mas que para que quem está chegando agora, acompanhando o movimento, nessas últimas semanas a gente tem recebido um grande apoio, muitas pessoas curtindo, seguindo o nosso perfil no Instagram. Então, para que quem está chegando agora, acompanhando os nossos trabalhos, é importante registrar aqui que é do interesse desse movimento, né, discutir diversas outras pautas que também estão diretamente relacionadas com a questão da água, do saneamento, né,
é do nosso interesse também poder entrar nas comunidades, conversar com as pessoas que não têm acesso a esses serviços básicos e de que maneira que a gente pode, de forma conjunta, né, fazer algo para que traga, né, uma dignidade, né, para essas pessoas que ainda não têm esses serviços básicos, né? Então, todos esses temas relacionados com água é do interesse desse movimento e a gente vai se esforçar para que a gente possa contribuir, colaborar para que esses temas sejam amplamente divulgados e discutidos aqui na nossa cidade. Eu quero mandar um abraço aqui para o Geraldo, que eu tive o prazer de conhecer na luta aí de vocês, o Geraldo Varjabedian, é isso? É isso aí. E o Marzeni Pereira, que está aqui no nosso chat, o Marzeni foi um companheiro, foi da Sabesp, é um grande lutador e sabe tudo aí do que acontece na Sabesp. Acho que ele foi, acho não, foi demitido em função da sua luta e resistência contra os desmandos da Sabesp e tal. Então, um abraço para os Olha dois. aí. E quero dizer o seguinte, olha, você matou a pau. Eu sei que nós somos poucos, nós temos pouco tempo, mas eu acho que tem que ter um grupo de pessoas designado para pegar o contrato com a Sabesp, pegar o plano de saneamento do município, debulhar isso, né? E tem que criar um espaço de participação e controle social. Eu não sei qual é a estrutura de participação social em Bertioga, mas a lei que regulamentou a Lei 11.445, desculpa, o decreto que regulamentou a Lei 11.445, né, diz que até dezembro de 2014, todos os municípios tinham que ter espaços de controle e participação social para o saneamento. E poucos municípios fizeram isso. E a lei e o decreto diz mais: você podia transformar espaços existentes, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Saúde ou outro conselho, de forma a se adaptar ao controle da política de saneamento. Então, eu vou mandar para vocês. Eu acabei de sair de uma live agora, onde a gente teve uma apresentação do professor Luiz Moraes, que está em Portugal, que é um professor lá da Bahia, onde ele fez uma apresentação para o Ondas sobre como é que ficou o controle social na nova lei. Eu vou mandar para vocês, que eu acho que é um instrumento legal para vocês usarem para montar isso daí. Tem que ir para cima da Sabesp, entendeu? Tem mais, a Sabesp ela tem uma série de programas que eu acho que o município tem que se aproveitar deles, tem que tirar o couro da Sabesp com relação às possibilidades de ajuda no município através dos programas que já existem, né? Então, eu acho que são coisas que que vocês têm que fazer, e eu me coloco à disposição para continuar ajudando. Legal, legal, bacana, Edson. Muito agradecido. Acredito que você é mais um grande apoiador aí para essa nossa grande rede de apoiadores que vem somando bastante nessa nossa luta em defesa do Rio Itapanhaú, mas também que extrapola a questão, né, somente da obra de transposição, como eu coloquei aqui, né? É de total interesse do nosso movimento continuar com esses trabalhos, né? Poder alimentar a população com informações, com discussões, para que a gente possa, de forma participativa também, né, poder chegar, né, no local onde a gente consiga ser escutado, né, e de fato poder decidir de forma conjunta. Então, Edson, a gente já está chegando aqui a quase 1 hora de transmissão, muitas pessoas participando aqui da nossa live dessa noite. Então, acredito que foi bem proveitoso aqui o nosso papo. Você trouxe bastante informações para todos aqui que estavam assistindo. Pessoalmente, eu posso te dizer que aprendi mais um pouco com você, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais e vai ficando um pouquinho melhor aí nessa luta em defesa da água, né?
Então, gostaria, se você tiver alguma consideração final, que deixe aqui agora. Quero também mandar um abraço aqui para o Cadu e para a Dete Fernandes, que são pessoas que eu me identifico aqui e tal. É, e dizer que, sei lá, para mim foi um grande prazer, eu também aprendo muito com vocês, falar da transposição do rio Itapanhaú para vocês é muito difícil, porque vocês sabem tudo e tal, né? Mas eu acho que a gente tem que como mensagem final, eu quero dizer o seguinte, Rafa: nós precisamos olhar a floresta. Nós estamos olhando a árvore quando se olha para o Itapanhaú, se olha para o saneamento. Olhar a floresta significa a gente entender que nós estamos diante de um governo, né, que veio para destruir tudo que tem, tudo que resta ainda de serviços públicos, que veio para destruir tudo que resta no meio ambiente, que veio para aprofundar, né, o aquecimento global, que veio para se isolar do mundo no que diz respeito à questão ambiental. E pior, é um governo que criminaliza os movimentos, né? Então, eu acho que nós temos que lutar, né, para acabar com esse governo, resgatar a democracia, resgatar os espaços de participação social, né? Ou seja, a nossa luta ela é contra a transposição, é contra a privatização, mas também é contra esse governo do desmonte que está aí. Então, eu acho que as eleições municipais, inclusive, vai ser um momento importante para a gente refletir sobre isso. Muito obrigado a Legal, todos pela legal. O paciência. Cadu respondeu o teu abraço aqui. Ele Uhum. no ao vivo aqui, já deixou aqui os parabéns pela essa live dessa noite e retribuiu aí o carinho. Para nós aqui Obrigado. é um grande prazer poder organizar esses eventos com pessoas assim tão especiais e que são especialistas nesses assuntos, o que para nós é muito importante porque reforça, né, esse nosso compromisso com a ciência, com um debate de qualidade, com pessoas que são especialistas nos assuntos. Então, para dar o encerramento aqui dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de deixar o agradecimento a você mais uma vez por aceitar o nosso convite, a todos que estiveram aqui acompanhando a nossa conversa e deixar o convite para que vocês continuem nos acompanhando, continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, que possam nos ajudar aí no engajamento, compartilhando os nossos conteúdos, comentando, né, para que cada vez mais a gente consiga aumentar a visibilidade dessa luta em defesa aqui do Rio Itapanhaú e em defesa da vida, né? Porque quando falamos em água, a gente está falando em vida também. Então, uma boa noite a todos, boa noite, Edson, e até a próxima live da websérie Itapanhaú. Salve o Rio Itapanhaú! Bom, Valeu, obrigado, gente.